Nos próximos episódios de Madrugador, tudo começa logo depois que a Saineme, a Leila, todo mundo ali estão na peleja para fazer o Jan se lembrar dela, da Saineme. Então o DJ chega ali e diz que estava pensando que quem sabe se eles conseguissem ali recriar o momento que ele e o Jan beijou ela, será que ele não iria se lembrar? A Saineme diz a ele que ela não pode fazer isso, porque se o Jan não se lembrar dela pelo cheiro do perfume dela, então ela desiste. O DJ fica até sem saber o que falar e a Leila acena para ele dizendo que é melhor eles mudar de assunto e não mais falar sobre isso porque já chega. O DJ diz que tá bom, que já entendeu e vamos voltar agora para o que importa. O DJ diz que ele e o Jan sabe que ela fabrica creme, só que ele não sabe que ela também faz perfume. O DJ então diz para ela que a gente poderia conversar com ele sobre isso e o que ela acha. A Saineme parece que gostou dessa ideia e diz que é isso e como é que ela não pensou nisso nos perfumes, então é isso aí que elas vão fazer. A Leila, para querer ali mudar de fato de assunto, só que a Saineme no negócio dela é focar apenas no Jan, mas a Leila continua dizendo que sim, que os cremes e perfume são isso que eles vão vender. Só que como eu disse a vocês, a Saineme ela tá louquinha ali pelo Jan para que ele descubra logo quem de fato é ela, e ela fala que esse último perfume que ela usou, o Jan ficou louco na primeira vez que eles se beijaram e que nunca mais ela voltou a usar ele. Leila fica olhando para o DJ sem saber o que fazer para interromper essa doideira aí da Saineme, e a Saineme continua dizendo que é justamente isso que ela tem que fazer, colocar esse perfume, porque é esse perfume que vai fazer o Jan se lembrar dela. Saineme parece uma matraca ali, não se cala mais e continua dizendo que jamais ele ia parar de sentir o cheiro do baú da vovó, então com certeza ele não vai esquecer dela. Saineme logo depois que se levanta, a Leila pergunta logo a ela para onde é que ela tá indo. Saineme diz que tem que fazer esse perfume até amanhã de manhã. O DJ pergunta e a apresentação. A Saineme fica pensando e depois diz a ele que o Jan faz. A Saineme logo em seguida sai nas carreiras e o DJ diz que olha aí, tá vendo? Eu não consegui mudar de assunto, foi só falar o nome dele e olha o que aconteceu. Agora no meio do caminho o Aziz vem com a Big Bang e ela percebe que ele tá calado a viagem toda e questiona ele que ele não disse nada esse tempo todinho, e ele pergunta a ela o que ele vai dizer, porque ele poderia esperar tudo que ela fez ali da Omar, mas não dela. A Big Bang então ela para o carro e diz a ele que ele tem que entender que ela não é igual a ele e que ela não consegue aceitar as coisas assim na boa, e questiona ele se ele não parou para perceber como foi que ela agiu com ela. Ele fica pensativo e ela continua questionando se ele não ouviu, não prestou atenção ali no que ela teve coragem de dizer com ela. Ele continua em silêncio, não fala nada, e ela continua questionando ele, perguntando se ele não prestou atenção ali do que de fato ela estava querendo fazer. Ele então questiona ela se isso é muito importante para ela, né? E ela diz que sim, que é claro que é. Ele depois diz a ela que tudo que ele quer é a paz, ele não quer de forma nenhuma o caos. Ela olha para ele e ele confirma novamente que tudo que ele quer é apenas paz. Ela diz que tá com ele, concorda com ele, que também ela quer paz, e depois tenta aliviar ali a situação dizendo que eles estão indo agora para casa, que ele fique tranquilo, que ela vai preparar um chá de ervas para ele para que ele fique em paz. O Aziz pega a mão dela, dá um beijinho, e quando ela pensava que estava tudo tranquilo, é aí que ele sai de dentro do carro, fecha a porta, depois olha para ela e diz que acredita que acha melhor ele passar essa noite ali com o filho dele e que também ele está precisando de caminhar, e simplesmente vai embora. Enquanto isso, lá com a Saineme, ela tá na peleja ali, botando para descer para tentar fazer o perfume que o Jan ama. E enquanto ela fica sorridente e toda alegre ali para fazer tudo isso, o Jan, por sua vez, ele tá focado apenas no trabalho, e o pior de tudo, que a pobrezinha vai passar a noite todinha, vai chegar de manhã ali e ainda vai estar fazendo esse perfume. Logo depois que ela termina, ela coloca a tampinha, sorri e percebe que pelo menos com o perfume tudo deu certo, então é aí que ela vai embora. Todo mundo está lá na empresa esperando tanto o Jan quanto a Saineme chegar, e a Saineme, acreditando que o Jan já está ali, ela pega o perfume e começa a colocar nela, e ao chegar ali todo mundo já está reclamando porque eles não chegaram. Então o Muso diz, olha aí, ela chegou, e ao se aproximar eles continuam criticando porque ela chegou tarde. Ela diz que não pôde fazer nada porque passou a noite todinha ali trabalhando, e ele diz que também o seu Jan, então aconteceu a mesma coisa com ele, porque ele não deu nem as caras, e ela pergunta como assim, porque logo depois que ela, tanto à noite quanto agora de manhã, ele não estava lá no sítio.
O Emery diz, mas também não falta ainda umas 2 horas para começar, e eles ficam ali todos pensativos, e a Sainemi diz, eu acho que eu sei onde ele está. Então eles perguntam onde que ela apenas responde, me esperem aqui, eu já volto, e vai embora, deixando todo mundo ali curioso. Todo mundo fica reclamando, olha aí, agora a dona Sainemi é quem foi embora, e agora nem ela e nem mais o Jan. A Sainemi, quando chega lá na cabana, ela fica com as doidiças dela, e o Jan já percebeu que alguém chegou, inclusive estava lendo até o livro dela ali, depois entuca ali debaixo do pano, e ela pega o perfume, passa por todo o canto ali, e logo depois vai se aproximando dele, e ele fica olhando para ela dá um olá, Jan, e ele pergunta a ela se eles já vieram ali, eles dois, não é isso? Ela diz que sim, e ele fala que esse lugar ali é como se fosse um refúgio para ele. Ela fica calada e ele continua dizendo que esse lugar é como se fosse um refúgio para ele, que nunca tinha trazido ninguém ali, mas ele trouxe ela, não foi? Ela diz que sim, que é isso mesmo, e que inclusive ele cozinhou para ela. Eita, para lascar tudo, é aí que o Jan diz que é incrível que ele nunca tinha trazido nem a Polly ali. Ela diz a ele que ela já tinha trazido a Polly ali, que a irmã dela e também o Emery, mas que foi uma urgência. O Jan logo em seguida dá um espirro ali, porque faz tempo que ele tá espirrando, e ela dá saúde e ele agradece a ela, mas parece que toda hora ali ele fica querendo confrontar a Sainemi, e agora diz que quer perguntar a ela, diz que pode perguntar, e ele fala que não consegue entender que tipo de relação era essa que eles tinham, porque ela mesmo sabendo que aquele lugar ali é um lugar especial só para ele, ela trouxe esse monte de gente para ali. Ela diz para ele que a história que eles dois tinham dava uma história ali de best-seller, mas que ele não tinha nem ideia. Ele diz a ela que como ela veio ali, ela percebeu que ele não vai para a agência e que ele fez o máximo possível, preparou tudo bonitinho e que acredita que eles vão conseguir fazer uma bela de uma apresentação. A Sainemi diz a ele, é claro, meu amor. Logo depois ela fica envergonhada e diz a ele que quis dizer Jan, mas é porque ela chamou de amor, porque ela chama todo mundo de amor ali, mas só que saiu. Ele fica até querendo sorrir e diz que ela é muito interessante e pergunta o que foi que ela trouxe ali. A Sainemi do nada ela fica ali parecendo a Joelma, balançando cabeça, vai para um lado, vai para o outro, e o Jan fica olhando para ela sem entender nada. Então ela se cansa e diz que apenas ela trouxe carne ali, a mesma que um dia ele fez para ela. Ele diz a ela que lhe agradece muito e chama ela para que eles possam comer junto, e começa a espirrar novamente, espirra bastante vezes, e ela sempre dando saúde para ele, e ele pede a ela que por favor que não chegue muito perto dele porque acha que está doente. Ela fica calada, meio assustada, e ele diz que não está conseguindo respirar direito, mas que acredita que é um resfriado e nada demais. A Sainemi então se toca o porquê que ele não sentiu o cheiro do perfume dela e fica fazendo uma macacada pro lado dele ali. Ele fica sem entender nada e pergunta o que é isso, e ela tenta desdobrar ele dizendo que ele não sentiu o cheiro da carne porque ele sentiu o cheiro logo de longe, né? Ele fica um pouco indignado e pergunta a ela o que é que ele era, porque não tá conseguindo entender mais nada, se ele era um lobo, porque sentiu o cheiro de carne crua de longe e que ele não tinha ideia disso. Ela fica calada com os olhão pro lado dele, e ele diz que por favor que ela guarde aquela carne na geladeira, que ele vai pegar a lenha, e ela diz que já sabe o porquê que ele não limpar o nariz e a garganta com água salgada. Ele diz que já tentou, mas que não adiantou muito, e depois sai para pegar a lenha. Ela diz que isso é muito ruim e continua com as doideiras dela, dizendo que azeite e que talvez água com azeite de oliva ajude isso, e sai nas carreiras para fazer para o Jan. Ao chegar lá na cabana, ela fica procurando, não consegue achar e vira praticamente tudo. Ao mesmo tempo que o telefone dela toca, ela fica se perguntando e agora quem é? Ao atender, ela pergunta o que é que foi. A Leila questiona ela onde é que ela está e se ela conseguiu encontrar o Jan. A Sainemi diz que sim, que encontrou ele. A Leila pergunta a ela o que é que está acontecendo, o que é que eles estão fazendo. Depois ela sai e diz que não é nada, que apenas ela está procurando um azeite de oliva. Como o celular ali está no Viva Voz, o DJ o viu e pergunta para que ela quer azeite de oliva. A Sainemi diz que é porque o nariz do Jan ele está entupido e vai danar azeite de oliva no nariz dele. O DJ diz para ela que não sabia que azeite de oliva era bom para desentupir nariz e pergunta onde que ela está. A Sainemi diz que está na cabana e o Emery diz como assim? Porque se o Jan está aí na cabana quer dizer que ele não vai voltar. A Sainemi diz que é verdade e a Deren diz ali que é para ela então voltar o mais rápido possível. A Sainemi diz que na realidade ela não pode e a Leila grita com ela perguntando o porquê e a Sainemi diz para ela que é porque ela tem que fazer de tudo para que o Jan volte a sentir cheiro e pergunta se eles não entendem isso. O DJ solta o grito
grita pra cima dizendo que tem muito mais coisas importantes pra fazer agora do que desentupir o nariz do seu Jan. A Sainame diz que o Jan montou um arquivo ali bem bonitinho e eles mesmo podem fazer essa apresentação sozinhos. Ela continua dizendo que o nariz dele tá entupido e que tem que ajudar ele a respirar e simplesmente desliga o celular na cara de todo mundo.